a gente começa falando de projeto pela BNT 15287, que é essa norma que trata especificamente de projetos de pesquisa. Eu não vou ler ela toda, porque hoje a gente vai fazer na prática um projeto, né? Mas eu quero ir exatamente para a parte que interessa a gente, que é a parte textual, a parte. Ele separa aqui os elementos pós-textuais, os elementos pré-textuais e os elementos textuais. Então a gente vai direto para o que interessa para a gente, que são os elementos textuais. Então eu vou fundamentar aqui o que eu vou fazer para que a gente possa não ter dúvidas depois e a gente ter, né? Pronto, aqui a parte mais interessante são os elementos textuais, ou seja, elementos que o conteúdo, né, o recheio do nosso projeto, que realmente importa, e é um parágrafo pequeno, mas que tem tudo, né? Tudão aqui, tudo que a gente precisa. Então, ele diz que o texto deve ser constituído de uma parte introdutória, né? A gente vai fazer um texto pequenininho, o projeto ele tem que ser pequeno. Imagina você fazer um projeto de 50 páginas, né? E você passar por um processo de avaliação aí, um avaliador pegar 6, 7 projetos, então você tem 300 páginas. Então, normalmente um projeto ele tem entre 10 a 15 páginas, eu não estou engessando, né? Mas normalmente um projeto aí no máximo 15 páginas. Muita gente já faz tudo com 10 páginas, né? Evita de fazer uma fundamentação teórica muito grande. Então a gente vai fazer a introdução. Essa introdução, ela tem algo muito importante, que é o tema do projeto, né? E eu vou explicar como é que a gente vai fazer um tema de um projeto. É muito importante o tema, mas falta alguma coisa aqui. Ele diz o tema, mas ele não explica exatamente como que é esse tema. A gente tem que partir de um objeto, a gente tem que partir de um assunto, a gente tem que partir de uma área, né? Como um bolo, né? Você não pode, você ganha um bolo de aniversário, você não vai comer o bolo inteiro, né? Você vai fazer, você tem o bolo de chocolate, tal, mas você vai comer um pedaço desse bolo e quanto mais específico o pedaço, mais o projeto seu vai ter profundidade, né? Temas mais fechados, você vai ter mais profundidade na sua pesquisa. A gente já discutiu isso aqui e tal. Todo projeto ele nasce de um problema, né? A gente tem que ter um problema de pesquisa. O problema de pesquisa é uma pergunta. A criança é pesquisadora por natureza. Por que que, né? Por que que o céu é azul? Por que que o sol brilha, né? A Terra é redonda, é plana, existe vida em outro planeta, né? São perguntas que movem as pesquisas. Então, o problema de pesquisa é sempre uma pergunta. E aí tem a hipótese, né? Se você quer defender alguma ideia, a gente costuma dizer que as hipóteses estão muito ligadas às pesquisas dedutivas, a gente já discutiu isso algumas vezes aqui. Eu estou deduzindo alguma coisa, eu tenho uma hipótese, né? Eu acredito que exista o aquecimento global, né? Deixa eu. Existe o aquecimento global. Não, não existe o aquecimento global. Então eu tenho que defender, né? No direito a gente tem muito isso, né? Teses, né? O direito é basicamente uma demanda de teses, né? Entre dois demandantes, né? Para você construir aí desenvolver, né? O que é o inquérito policial, né? O inquérito policial é uma grande pesquisa de dados, né? Onde vai ter um indiciamento, né? Onde o delegado vai indiciar alguém a partir de um conjunto de provas, uma pesquisa que é feita. O inquérito é uma pesquisa, né? É onde você vai. E aí você tem uma hipótese, né? Então você diz, acho que fulano, né, matou. Eu tenho indícios, eu tenho um rol comprobatório aqui, né? Vários, vários indícios. Prova é sempre algo muito difícil de você ter uma prova, né? Cabal, né? Contundente que a gente chama. Então é uma pesquisa. Então, hipótese é quando você acredita, por exemplo, que fulano é culpado, você vai trabalhar a tua pesquisa para provar aquilo. Eu digo que as pesquisas dedutivas, hipotéticas,
elas acabam andando sempre direcionando para uma vontade, a vontade de provar alguma coisa. Então, ela não é gratuita, né? Bem, e aí vem os objetivos, e os objetivos eu vou ensinar um macete para vocês, bem tranquilo. A gente trabalha com um objetivo geral e 3 específicos. A gente tem um geral e a gente tem 3 objetivos específicos, tá? E a gente tem uma justificativa. Aí depois, quando a gente faz isso, a gente vai ter que ter um referencial teórico, que vai para embasar, né? Em ciência, a gente nunca pode falar pela gente sem ter dados, né? Sem ter método e dados também. E aí a gente tem a metodologia a ser utilizada. Então, se a gente for... Eu quero trazer vocês para o Word aqui e nós vamos discutir aqui um pouquinho o projeto de pesquisa. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem um bolo muito grande para a gente não vai dar conta de comer esse bolo inteiro. Então, eu acredito que o primeiro ponto, e isso é apenas uma aula, né? Não é uma declaração final, tá? Que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é a nossa área de pesquisa, né? O curso de letras, o nosso curso de letras, ele tem 2 grandes áreas. Então, a primeira coisa que a gente tem que delimitar aqui é a área. E aí eu vou colocar de azul digamos, a resposta do item. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é a área de pesquisa. Nós temos 2 grandes áreas, que é literatura, literaturas, tá? E linguística. Essas aqui são as 2 grandes áreas que nós atuamos no nosso curso, tá? São áreas gigantes. Então, ou você faz estudos de literatura, ou você faz estudos de linguística. Depois da área, aí vem uma coisa interessante, que eu vou ajudar vocês, o objeto de pesquisa. Eu vou separar o objeto de pesquisa aqui, porque isso aqui não é importante. Isso aqui é super importante. Quando você delimita o objeto de pesquisa, você está começando a entender o que é um projeto de pesquisa. Então, o que te interessa? Né? O que realmente te interessa? Você, por exemplo, é uma pessoa que gosta de interpretação textual. Você tem visto aí que no Facebook, por exemplo, nas redes sociais, tem muitas duplas interpretações. Né? Você gostaria muito de trabalhar com isso. Então, você vai trabalhar, por exemplo, interpretação. O seu objeto de pesquisa é interpretação de textos na internet. Mais especificamente, o Facebook. Estou dando um exemplo. Esse é meu objeto de pesquisa. Não, eu gostaria de trabalhar, professor, a ideologia... Vamos começar a complicar. A ideologia nos roteiros de cinema da Netflix. Objeto de pesquisa. O seu objeto é a ideologia nos roteiros de cinema da Netflix. Qual que é o seu objeto, na verdade, que você vai pegar para estudar? O cinema da Netflix. Mas está muito amplo. Depois vocês vão entender que a gente vai ter que ir cortando. Eu queria estudar a leitura na escola. Né? Quem lê mais? A escola pública ou escola privada? Né? Então, qual que é o seu objeto de pesquisa? Leitura na escola. Tá? Então, o que é o objeto de pesquisa? O que você quer estudar. É o que você quer estudar. Algo que possa ser desenhado. Algo que possa ser... No direito, a gente chama de fungível. Algo que possa ser substituído. Né? Um objeto de pesquisa. Algo que também, de repente, outras pessoas também estão pesquisando. Tá? Então, objeto de pesquisa é o que você quer estudar. Na outra aula eu falei muito de psicultura. A psicultura é um objeto de pesquisa. Só que quando você fala psicultura, é um objeto de pesquisa muito grande para você carregar.
Então a gente fala piscicultura em Vilhena, aí já fica mais fácil a seu objeto de pesquisa. Delimitar sempre, tá? Nunca fazer muito amplo, tá? Nunca fazer muito amplo. Regra. Nunca faça objeto de pesquisa muito amplo. Ah, eu quero falar sobre os resultados da vacina no mundo. Cara, se tu mora em Vilhena, tu nem sai da cidade, como é que tu vai pesquisar no mundo? Né? Menos, a gente tem que estar sempre pesquisando locais e conteúdos que a gente consiga dominar. Senão você vai dar um cheque sem fundo. É tipo moeda sem lastro. Né? É tipo uma criptomoeda que não tem projeto. Você vai oferecer aquilo e você não tem lastro, não tem base, não tem fundamento, não tem. E é só um scam, né? Só um blackout aí, não tem fundamento nenhum. Então, você tem que fazer aquilo que você consiga dar o cheque, né? Afirmação tua. E eu acho que vocês devem anotar aí. O segredo da pesquisa é responder a pergunta que você vai fazer agora. Se você não respondeu a pergunta, não adiantou nada a pesquisa. Então, vamos lá. Eu peguei 3 exemplos aqui, ó. Vou pegar um quarto exemplo. Não sei, vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. Método alfabético ou construtivista na alfabetização? Tô dando, não é nossa área, tá? Mas eu acho uma pergunta legal, porque muita gente pergunta pra gente que é de letras. O método alfabético é melhor do que o método construtivista. O método alfabético é o método de soletrar. E o método construtivista é um método cognitivo ligado a Gestalt. Depois os professores aí os professores que devem estar aí com psicologia da aprendizagem com vocês, ou vai acabar explicando melhor isso para vocês. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 objetos aqui, ó, de estudo, né? Então isso são objetos de pesquisa. Vocês podem pensar o que vocês quiserem estudar, desde que vocês consigam definir que é um objeto de pesquisa. Aí é claro, pessoal, que a gente sempre pergunta para os professores, quando vocês vão ver que, professor, isso é um objeto de pesquisa? A gente nunca começa assim do nada, a gente sempre, isso aqui dá um objeto de pesquisa, né? Eu me lembro muito do objeto de pesquisa, a tecnologia contemporânea hoje tem os NFTs, que é os Non-Fungible Tokens, né? Coisas que não podem ser duplicadas na internet, né? O objeto de pesquisa é mais ou menos isso. Você desenha alguma coisa. Poxa, eu queria pesquisar. Será que eu consigo pesquisar o falar vilhenense? Aí algum professor que vai te assessorar, vai te orientar. A gente nunca faz ciência sozinho. Ele vai falar: não, porque não é um objeto de pesquisa muito bom. A gente não pode afirmar que tem uma, né? Mas então eu queria pesquisar sobre a colonização de Vilhena, né? Os processos culturais de colonização vilhenense. Sim, desde que cabe na nossa área, né? Pode ser um objeto de pesquisa, não tem problema nenhum. Aí tem o orientador que vai te dizer, sempre alguém vai, né? Vocês vão falar, professor, eu não posso decidir? Cara, ó, nem eu no doutorado decidi direito. Né? Se você tem um orientador, ele te dá uma mão ali. Ele fala assim, não sei se isso aqui é um objeto legal. Né? É por isso que tem orientador. Então fiquem tranquilos. Se de repente vocês não têm objeto de pesquisa dos sonhos, pode ficar de boa, relaxem. Isso aí é uma coisa, um processo, tá? Então, o objeto de pesquisa, eu vou pegar esses 4 aqui. Só que agora eu vou ensinar uma coisa bem legal para vocês. Para a gente nascer um tema, o tema é uma coisa muito top. O tema cara, um tema é muito importante. É quando alguém diz assim, ei, você tem um tema de pesquisa? Tenho. O que é um tema de pesquisa? Eu vou dar uma regrinha que eu criei para ajudar os alunos. O que é um tema de pesquisa? É o objeto mais um problema. Então, quando você tem um objeto de estudo mais um problema, nasce teu tema. Tá? Então, vamos pegar aqui essa pessoa que está preocupado com a interpretação de textos na internet, Facebook aqui. Então, digamos que eu acho que tem um problema de interpretação de texto. Né? Eu quero descobrir por que as pessoas têm dificuldade em interpretar os textos. Então, eu poderia fazer o seguinte problema. Né? Existe
né? Uma má, né, interpretação. Na verdade, não é uma má interpretação, existe uma convergência para a ideologia que a pessoa faz a leitura. Né? Nós temos uma tendência a puxar a leitura para aquilo que nós acreditamos, né? Tudo bem, mas isso é uma outra discussão. Então, existe uma má interpretação dos textos. Vamos pegar esse primeiro objeto aqui, ó. Deixa eu isolar ele aqui. Ah, é o nosso quadro negro, quadro branco, né? O fundo branco aí. O que você quer estudar, né? Que é o objeto de pesquisa. Então, eu quero estudar a interpretação de textos na internet, principalmente no Facebook. Né? Diz que o Facebook está acabando, né? Agora ele recebeu semana passada ele teve um prejuízo de 226 bilhões de dólares, né? Esse é meu objeto de pesquisa. Lembra que eu falei que tinha uma formulazinha que eu gostaria que vocês usassem? Quando é que vai nascer um tema de pesquisa? O tema, ele vai nascer, e você vai escrever no seu projetinho de pesquisa. Quando que nasce um tema de pesquisa? Quando você coloca um objeto mais um problema. Então, se a gente tem um objeto, e o objeto é esse aqui, ó. Vou falar bem devagarzinho. Esse é o nosso objeto de estudo, objeto de pesquisa. A interpretação de textos na internet e no Facebook. Agora eu preciso de um problema. Então vamos colocar aqui. Então eu vou substituir aqui objeto e vou colocar o meu objeto que está massa aqui. Ó. Gostei do meu objeto, hein? Vou colocar ele aqui. Beleza. Então, não nasceu o meu tema ainda, porque eu só tenho objeto de pesquisa. Meu objeto é interpretação de texto na internet e no Facebook. Agora eu preciso ter um problema. Não tem pesquisa sem problema. A maravilha da pesquisa é que problema faz bem para ela. Olha que contradição. A gente não gosta de problema, né? Mas a pesquisa gosta de problema. Então, vamos lá. Qual que é o problema, né? Vamos pensar o problema o seguinte. Uma pergunta. Vamos pensem comigo, gente. Eu acho que existe... a gente tem dificuldade de interpretação textual, né? Eu acho que não é nem por falta de inteligência. Eu acho que é por preguiça. Por preguiça, a gente está muito visual ultimamente, a gente não se interessa por texto. E que é uma pena, né? Que texto que é a base da cognição humana, nós temos uma memória psicolinguística, né? Neurolinguística, por feita de palavras. A gente não tem um banco de dados visual, isso é fato. O nosso banco de dados visual, ele tem que ser transformado em verbal. Isso já foi fato consumado, né? Então a gente, poxa, as pessoas, será que é por preguiça? Não sei, gente. Ou é por ideologia? Gente, não entenda que eu não estou fechando o assunto, não. Estou só dando exemplo para vocês de como é que o pesquisador pensaria. E se eu fizesse a seguinte pergunta: quais as causas da má interpretação dos textos na internet? Pronto. Aí, ó. O meu problema, tá? O meu problema é uma pergunta, né? Então a minha pergunta é: quais as possíveis causas que levam a uma má interpretação dos textos na internet? Pronto. Este aqui é meu problema. Eu tenho esse problema, eu queria saber, né? É preguiça, é má fé. Tem gente que só lê o que ela quer, né? É ideologia, ou é questão de falta realmente de um cabedal de cultural, não sei. Eu botei Facebook, mas nem sei se Facebook é realmente uma plataforma aí de muita leitura, né? Mas tudo bem. Então eu tenho um objeto de pesquisa e tenho aqui a minha pergunta de possível. Quais possíveis causas que levam a má interpretação dos textos da internet? Gente, vocês estão observando aí, quem já está aí do lado de lá da telinha já deve estar assim com uma purguinha atrás da orelha. Uma purga, para falar igual o R retroflexo do caipira paulista. O que também é o paulista goiano, porque eles são o caipira goiano e o caipira paulista, eles foram originados nos mesmos bandeirantes, né? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver. Aí tu fica, cara, mas professor, você está partindo de uma premissa
de uma hipótese que existe uma má interpretação dos textos na internet. Olha aí, ó, já me ferrou. Tá vendo como fazer um projeto é legal? Porque é uma reflexão. O mais difícil é isso que eu estou fazendo. O resto é balela. Montar o tema da pesquisa que é o mais difícil. O resto é Ctrl+C, Ctrl+V, pesquisar coisa na internet, nos livros, é moleza. Esse raciocínio aqui que eu estou elaborando que é o mais complicado. Que quero que vocês olhem e percebam que é preciso um raciocínio. Cara, vamos partir da premissa que sim, vamos partir da premissa que tem uma má interpretação dos textos na internet. Né? Não sei, não saberia provar isso, né? Tá vendo que eu tô frágil aí, meu problema de pesquisa, o meu problema de pesquisa ele tá frágil. Quais as possíveis causas que levam a uma má interpretação dos textos na internet? Alguém vai perguntar: tem má interpretação dos textos na internet? Então a gente podia fazer uma coisa diferente. Vamos mudar então esse problema? Vamos fazer diferente? Vamos colocar o seguinte. Podemos afirmar, eu acho que a pergunta mais legal vai ser essa aqui, ó. É possível afirmar, vou fazer uma nova pergunta. É possível afirmar que existe má interpretação dos textos no Facebook? Minha pergunta mudou, né? Então, agora eu tenho qual que é o meu objeto de pesquisa? A interpretação dos textos na internet. Quem aí que acessa as redes sociais e lê os textos da internet? Aí tem os textos que a pessoa escreve assim: eu sei que você tem dinheiro e tá me devendo. Tô de olho. Cara, às vezes eu acho que é para mim. Ou às vezes a pessoa tá o preço, mas ela não lê até o final. Ela pergunta quanto, né? É, e aí é que tá. Olha, ó, talvez aí o nosso tema de pesquisa seria legal, né? Se a interpretação dos textos na internet, nosso objeto de estudo, e aí o nosso problema, é possível afirmar que existe uma interpretação dos textos no Facebook? Então eu acho que esse problema tá legal. Depois que você faz isso, você já conseguiu muita coisa do teu projeto, porque agora você pode ter o título do teu projeto. Será que a gente conseguiria fazer um título para o projeto nosso, nesse modelinho que eu estou fazendo, baseado nesses dois textos? A gente poderia fazer o seguinte: olha o título do projeto. A interpretação de textos na internet. Dois pontos, né? O caso, por exemplo, vamos colocar assim, uma análise do Facebook. Pronto. Esse aqui seria o título do meu projeto. O título do projeto é o tema da pesquisa. Tá? O título é o tema. Então, você já nasceu um primeiro componente do teu projeto, já nasceu o título, que você vai levar ele para o curso inteiro, por exemplo. Né? Interpretação de texto na internet, uma análise do Facebook. Ou seja, né, a gente já tem um título.